Bora lá! Rapaz, eu acho que você não tá aparecendo, hein? Iago? Eu? Eu É, que tô, moço. eu não tô vendo você. Abaixa mais a sua câmera. Você tá me vendo? Normal. Ah, É então muito. mostra o teu couro. Abaixa mais um pouco a sua câmera aí, pra você se enquadrar na tela. Assim? Um pouco mais. Baixar ela? Tem que erguer, então. Isso. É que eu tenho que. É isso mesmo. Assim? Aí, garoto. Dá pra ver a tela, dá pra ver a tela do notebook? Dá. Mas não tem nada, não. Um E pouquinho agora? só. Também dá. Deixa eu perguntar pra Aline aqui, peraí. Ainda dá pra ver ainda? Tá. Ah, não? Aí, galera, o pessoal tá entrando aí, vereador Molina, a Bia. Prazer ter vocês aqui na nossa live. Alguns minutinhos aí a gente já vai começar já, tá? E agora, Iago? Ficou bom. Só que você tem que vir mais próximo agora. Agora está muito longe. Aí, cara. Boa. Tá centralizado agora? Assim, cara. Liga a luz aí no rosto. Vamos pra Tá cima. funcionando, cara. Já tá refletindo já? Já tá. Então, beleza. Vamos lá então. E aí, galera. Muito boa noite. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Hoje, quarta-feira, né? Quando se fala quarta-feira, é dia de webinar com a CX. E hoje vamos falar de um assunto relevante: recrutamento e seleção. Uma das principais dores dos empresários atuais, né? E sem contar do desafio que está sendo você recrutar, fazer um bom recrutamento, trazer um profissional mais qualificado ali de acordo com os requisitos. Então a gente vai abordar esse assunto hoje. Trouxe o João, que o João é sócio também aqui da CX, né? E a gente montou essa consultoria aí para desenvolver esse trabalho com a sociedade, com os empresários, com os tomadores de decisões, com as pessoas que realmente aí querem se desenvolver, querem buscar se diferenciar e se destacar no mercado, né? Então a CX ela tem esse objetivo, levar para as pessoas, né, conhecimento, novas formas de enxergar o seu negócio, novas formas de realmente tomar uma decisão. E esse projeto é um projeto novo, é o projeto da CX Educa, né? Que é um momento aí que a gente disponibiliza gratuitamente. Vamos estar trazendo aqui, toda semana a gente traz conteúdo que as pessoas votam ali, né? Para a gente compartilhar. E esses conteúdos gratuitos, igual eu falei, é uma forma da gente contribuir para a sociedade, né? Levar o conhecimento para as pessoas. Então, essa live vai ficar gravada, tá, galera? Quem tiver oportunidade aí de vir nesse momento, que às vezes a gente sabe que, né, muitas pessoas trabalham até mais tarde, ou às vezes por conta da correria, do desgaste, né? Mas vai ficar gravada, vamos estar disponibilizando logo após o final nas plataformas digitais da CX, YouTube, Instagram, LinkedIn. Então, vai ter oportunidades aí. Vamos gravar, vamos fazer alguns cortes depois também dos melhores momentos aqui, tá? Então, vai ser muito top. E aí, João, tá preparado?
preparado para a gente falar sobre recrutamento e seleção, meu querido? Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Espero que seja tudo certo aí com vocês. Rapaz, recrutamento e seleção é uma das coisas que a gente está mais penando ultimamente, hein? Onde está o problema, né? O problema é que a gente está aqui para solucionar. CX Consult está aqui para abraçar vocês e ajudar vocês a solucionar esse problema aí que está atrasando a vida, atrasando aí as empresas e muito, hein? Cada dia mais tá ficando difícil encontrar pessoas e formar equipe de alto desempenho, né? Com toda certeza, cara. Todo dia está se tornando um desafio, né? Conforme eu tinha mencionado aí no início, de você encontrar um profissional qualificado de acordo com o que a sua empresa necessita, né? Então, através da CX, né, a gente vem desenvolvendo esse trabalho dentro das organizações, levando pensamentos diferentes, uma forma de você enxergar os potenciais dentro da organização e fazendo com que os empresários, né, os gestores aí que realmente, profissionais de RH também que trabalham nessa área, tenham uma percepção e uma reflexão sobre como fazer melhor esse recrutamento e seleção. Então é um desafio, é um desafio. Todo dia tem algo novo acontecendo no mercado, né, João? É muita informação, é muita ferramenta, é muita tecnologia e independente do tamanho da sua empresa, é possível sim você fazer uma integração, né? Um ajuste, uma melhoria. Muitas pessoas me perguntam, João, Everton, dá para fazer ajuste, trazer ferramentas, tecnologia voltado para recursos humanos quando a minha empresa é pequena? Sim, João, é possível. É possível sim, né? Tudo depende do modelo de negócio, né? Quando a gente tem um domínio total aí do nosso modelo de negócio, a gente consegue trazer ferramentas mais específicas, de acordo com as nossas necessidades, né? E dentro do RH existem diversas ferramentas, né? Sendo da folha de pagamento, sendo da parte de recrutamento e seleção, né? Então, você consegue desenvolver e aplicar independente do tamanho da empresa, né? Eu acho assim, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. E é isso que a gente considera e indica, né, para as pessoas, para as empresas, que sim, é possível você usar a tecnologia, independente do tamanho. Ah, Everton, mas eu estou aqui no interior, minha empresa é pequena, 4 pessoas, 5 pessoas. Não tem problema, né? É até melhor, por quê? Porque a sua empresa ela vai crescer. Certamente a sua empresa vai crescer, então você precisa estruturar isso já do início. Então, quanto mais rápido você se preocupar com isso e começar a analisar seus processos, você vai ter um desenvolvimento melhor, certamente você vai tomar a melhor decisão. Né, João? Opa, Everton, eu gosto muito de falar que o recrutamento e seleção, seja de pequeno, médio ou grande empresa, é o processo principal da organização. Porque você imagina, vamos dar um exemplo prático aqui. A sua mãe está com um problema no coração. Você precisa procurar um cardiologista. Você vai pesquisar muito bem qual cardiologista você vai passar ela. Você vai pesquisar qual o melhor médico para ela ir. Você vai fazer toda uma pesquisa, vai ligar para umas pessoas que já foram atendidas por esse médico. E por que você coloca dentro da sua empresa, que é ali o seu ganha-pão, você coloca qualquer pessoa dentro da sua organização? Não faz sentido nenhum. Você, só porque o cara é sobrinho do, é meu sobrinho, não, o cara é meu sobrinho, é meu sangue, eu vou colocar lá dentro. Não, cara, você tem que colocar a melhor pessoa e colocar naquele cargo. Por quê? O recrutamento e seleção, ele é da etapa ali, um processo, é o principal processo dentro da sua organização. Por quê? São as pessoas que você está colocando para gerenciar o seu negócio. São as pessoas que vão falar com seus clientes, são as pessoas que vão gerenciar financeiramente, são a maioria das vezes são as pessoas que vão até mesmo fazer o próprio produto. Então você precisa tomar muito cuidado com quem você coloca dentro da sua organização. E é no recrutamento e seleção que você seleciona, recruta as melhores pessoas dentro de todas essas pessoas que existem, para você colocar a melhor pessoa dentro da sua organização.
Ô, Everton, você que é um cara especialista aí na questão de gestão de pessoas, existem algumas fases, alguns processos que precisa ser tomado para poder fazer um recrutamento e seleção bem feito, né? Eu acredito que a principal fase de um recrutamento e seleção bem feito é o planejamento desse recrutamento. Como assim o planejamento? Você perceber a necessidade da organização, saber ter a descrição de cargo, saber a cultura da organização, saber o perfil ideal do candidato, ou ter alguns critérios de seleção que faz com que você evite desperdício e desperdiçar também alguns recursos, né? Porque você está ali fazendo entrevista com algum candidato que talvez não se encaixe ali diretamente à cultura da sua organização. Que você acha desse planejamento, desse recrutamento e seleção? E quais dicas você pode falar para as pessoas para que elas possam fazer, analisar bem e trilhar ali um perfil do candidato ideal para cada empresa, né? Cada uma tem sua particularidade, né? João, é muito boa pergunta, cara. E o que a gente pode orientar para as pessoas que estão acompanhando, e os empresários, né, que vão ver essa live depois, tudo começa com a gente entender o nosso modelo de negócio, né? A gente precisa exatamente entender o nosso modelo de negócio. Logo em seguida, a gente tem que saber e conhecer, né, as pessoas que estão envolvidas no processo, né? Por que eu falo que você precisa acompanhar e saber? Porque assim, hoje o principal ativo dentro da organização são as pessoas que estão envolvidas no processo, né? Então, você precisa primeiramente, né, entender esse pessoal, exatamente, saber qual que é a melhor forma, qual que é o perfil ideal, né? Tudo isso de encontro com a cultura organizacional. Tá, Everton, mas a minha empresa tem 2 colaboradores, está iniciando um processo por agora, não tem problema. Sua empresa tem um colaborador, ela já tem uma cultura organizacional definida, né? Ela já tem alguns rituais, ela tem alguns motivos que tornou ela ser uma empresa. Então, tudo começa com as pessoas, tá? E quando você realmente está conectado, né, com essas pessoas, você começa a entender qual que é o processo inicial, né? Como que você faz para trazer o melhor potencial ali para dentro da organização. Porque, igual você falou, hoje o processo de recrutamento e seleção, ele é um dos fatores primordiais, porque é a hora que você vai trazer alguém para dentro, né? Então, para você trazer alguém para dentro, não pode ser qualquer pessoa. A gente não pode, igual você deu o exemplo aí muito bem dito, sobre familiares dentro da organização, né? Por quê? Quando você traz familiares para dentro da organização, você corre o risco de ter conflitos de interesse. Conflitos de interesse, vai chegar uma hora que você não vai conseguir realizar uma cobrança com aquela determinada pessoa por conta dela ser próxima. Ou ela da mesma forma, né? Vice-versa. Então, trazer familiares para a empresa é um risco. É um risco porque realmente você pode ter problema futuramente, né? Então, o que a gente orienta aí e sempre leva em consideração é você exatamente trazer aquele potencial de acordo com os requisitos, né? De acordo com o que a empresa necessita, né, para aquela oportunidade. Como que você faz isso? Você faz isso identificando, listando, através do descritivo de cargo, qual que é a melhor forma de eu trabalhar com esse profissional dentro do ambiente empresarial, né? Então, precisa ter um descritivo de cargo, né? Você precisa exatamente alencar ali o que você precisa, né, desse profissional, como que vai ser a forma que ele vai atuar ali dentro, né? Quais que são as competências técnicas e as competências comportamentais que esse profissional deseja ter para que ele consiga desenvolver as suas competências dentro da organização. Então, a gente precisa falar sobre isso. Precisa estar muito bem estruturado.
Porque quando você tem tudo isso discriminado, estruturado, você vai realizar um processo seletivo, né? Normalmente, o que a gente orienta é a realização do processo interno. Será que eu não tenho esse potencial aqui dentro? Né? Por que, Everton? Internamente primeiro? Porque essas pessoas que estão envolvidas no processo, elas já entendem da cultura do negócio. Já está muito bem claro para elas. Então, facilita eu fazer um remanejamento, identificar um potencial ali dentro, né? Remanejar ele para um setor que eu preciso, do que eu trazer de fora. Por quê? Se eu trazer de fora, esse profissional eu vou ter que treinar ele, vou ter que capacitar ele. Aí vem aquela pergunta, João: será que realmente a minha empresa tem um tempo hábil para fazer esse tipo de treinamento? Aí tudo depende, né? Então, quando a gente fala nessa situação, a gente precisa entender: eu preciso de um potencial de um profissional imediato ou eu tenho tempo para trabalhar? Se realmente eu tiver o tempo para trabalhar, compensa exatamente eu trazer um talento novo, um talento de fora. Por quê? Porque eu vou ter tempo, né? Tem muitas organizações que elas não têm esse potencial dentro da empresa, né? Então, às vezes, acaba implicando um pouco no processo. Mas quando você tem um potencial ali dentro, compensa mais você fazer o remanejamento e trazer uma outra pessoa de fora para aquela outra oportunidade, para cobrir, né? Porque senão fica descoberto. Mas depende muito, igual eu falo, né? Depende muito do tempo que você tem, tá? E quando a gente fala disso, né, de você definir melhor o profissional, né, implica em todos esses fatores, né? De você ter o descritivo, de você saber o modelo de negócio, de identificar realmente o que você vai precisar desse profissional dentro da organização, né? Então, isso é um fator crucial aí para você ir no mercado buscar esse profissional. Tá, Everton, mas quando você fala de recrutamento e seleção, a empresa também não tem que ser atrativa? Exatamente. Porque, assim, hoje se tornou um desafio você encontrar talento, né? E talento sozinho não ganha jogo, a gente sabe. Precisa do coletivo. Então, para que você tenha um coletivo muito bem estruturado, você precisa ter uma organização, uma cultura organizacional muito bem definida e clara para as pessoas. As pessoas precisam saber de fato o que elas têm que executar dentro do ambiente empresarial. Pela minha percepção, eu vejo que existem muitas dúvidas ainda, principalmente na hora que o profissional está entrando, né? Por falta de algum acompanhamento, né, mais específico. Porque lembrando, João, não adianta nada você contratar a pessoa e você não realizar um acompanhamento, né? Não vira de nada, né? Você fez um puta de um processo seletivo, montou um descritivo mais adequado com aquela vaga ali, encontrou o profissional, trouxe o profissional. Beleza, o profissional está desenvolvendo ali. Aí você já fala assim, não, peraí, já está ali, então vou deixar meio de lado. Não, não façam isso, galera. Porque contratar é a parte, vamos dizer assim, entre aspas, mais fácil, né? Você trazer a pessoa. O difícil é esse profissional ser mantido, é você manter ele daqui para frente, né? Então, todos esses fatores, né, acompanhamento, o descritivo muito bem definido, vai fazer com que essa pessoa realmente se sinta acolhida ali pela empresa, né? Então, são pontos aí, João, né, que eu dei uma resumida, mas são pontos que a gente que a gente deve utilizar aí dentro desse processo, né, para que realmente a gente tenha mais êxito nesse momento, né, de selecionar ou de remanejar alguma pessoa que já tá dentro da empresa, né. Então, são fatores que devem ser levados em consideração aí para que você tenha uma assertividade maior no recrutamento e seleção. O Everton, agora em relação na parte da triagem, né, dos currículos, que é muito importante, principalmente nessa parte de recrutamento e seleção, que é ali que você vê alguns requisitos da vaga e algumas qualificações, algumas experiências, algumas habilidades que cada pessoa precisa ter para determinado cargo, né? Algo que a gente tem
batido muito em cima na nossa consultoria e nas nossas visitas às organizações, que é o seguinte: a gente está contratando mais comportamento do que técnica, do que você vir com algumas técnicas que você já aprendeu, ao invés de comportamento. Por quê? É aquela famosa. O pessoal gosta de usar bastante uns termos técnicos, uns termos em English, né? O pessoal parece que é para dificultar o nosso aprendizado, mas é aquele famoso hard skills e soft skills. Soft skills seria mais a parte comportamental, que seria, como o Everton sempre fala, é algo que você traz de casa, é algo que você aprende em casa, né? E o hard skills seria algumas técnicas, algumas habilidades, algumas competências que você adquire, seja em experiências de outras empresas, seja na escola, seja na faculdade. Everton, por que a gente tem dedicado tanto tempo a descobrir o perfil comportamental de cada candidato, ao invés de contratar aqueles profissionais mais técnicos, aqueles profissionais que têm mais habilidades? Cara, muito boa pergunta. Eu, particularmente, né? A CX, a gente sempre orienta em relação ao trabalho comportamental. Por quê? O, a parte técnica, né? Conhecimento técnico ali, você treina, entendeu? Então, hoje, as organizações estão procurando pessoas que tenham comportamento, né? Que já vêm com um comportamento ali mais alinhado com a cultura. Por isso que existe um processo, as etapas, né? Então, no próprio processo seletivo, você consegue absorver, né, com alguns testes ou com algumas outras situações ali dentro, se realmente essa pessoa ela tem um comportamento adequado para estar dentro da organização, certo? Então, esse é o motivo, né? As empresas elas estão procurando mais comportamento porque o conhecimento técnico, João, ele é treinável, né? Eu posso colocar o profissional dentro de um curso, ele vai desenvolver, né? O que ele não vai desenvolver é o comportamento, a sua parte comportamental, porque justamente vem de casa, né? Vem do berço isso aí. Então, por conta disso, às vezes o profissional ele não, algumas oportunidades, né? Tem até algumas situações ali de experiência, etc. Mas o profissional às vezes ele não tem a determinada experiência, né, técnica, mas ele tem um comportamento muito parecido com a cultura da empresa. Por isso que eu falo, né, no recrutamento e seleção, quanto mais próximo você trazer alinhado com a sua cultura, mais rápido você vai conseguir treinar, desenvolver esse profissional, mais rápido ele vai dar resultado, mais rápido. Minha empresa aqui no interior, tem que ficar atento? Tem que ficar atento. Ah, meu negócio é pequeno, eu tenho poucas pessoas. Tem que. Isso é muito crucial aí, né, da gente focar.
Parece que deu um problema técnico aqui, hein, galera. Tá aí, João? Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo, mano? Tô te ouvindo. Ah, agora acho que voltou. Acho que você tava mudo, eu acho. Não. Tá normal, é a internet, tá oscilando. Ah, então perfeito. Mas exatamente, cara. Hoje a gente foca no comportamental, porque habilidades técnicas é treinável, a gente consegue treinar. E o comportamento ele vem de casa, né? Então, ele tem que ser muito bem alinhado com a cultura da empresa. Quando existe esse alinhamento, você vai ter mais êxito, você vai conseguir aproveitar esse talento de uma forma melhor. Ô, ô Everton, a gente falou bastante sobre os prós, né? De ter um recrutamento bem feito. Qual que seria o contra, né? Seria de não fazer um recrutamento de seleção bem feito. O principal que eu já vejo logo de cara, que eu já vou dar aí a bola no alto para você cortar, que seria a alta rotatividade, né? Que seria o turnover ali dentro da organização. Por que que tem uma maior rotatividade dentro da organização quando você faz um recrutamento e seleção mal feita? Porque os candidatos, eles têm que ter um perfil ideal e alinhado à sua cultura, à sua organização. Por quê? É melhor, como o Pablo Marçal sempre fala, é melhor você ter um cara que está ali com você, dedicado 90% do seu tempo, 100% do seu tempo com você durante 2 anos, do que um cara que só dá 10% da sua vida, mas fica dentro da sua organização durante 10 anos. Então, essa rotatividade, ela é gerada através de uma pessoa que você coloca errado. Então, a partir do momento que você coloca a pessoa errada dentro da sua organização, você perde produtividade, você tem um maior custo com treinamento e desenvolvimento. Por quê? A partir do momento que tem muito turnover dentro da sua organização, muitas pessoas entrando e saindo, você não consegue focar, você não consegue treinar. Você começa a treinar uma pessoa, daqui 2, 3 meses a pessoa sai. Aí você começa a treinar outra pessoa, daqui 2, 3 meses ela sai de novo. Então é aquilo que o Everton falou. Você acaba tendo um processo de recrutamento e seleção, tem lá o descritivo e tal, mas você acaba colocando a pessoa errada dentro da sua organização. Então você acaba demandando mais tempo, seja tempo seu e tempo da outra pessoa que você colocou lá dentro. Então, se a sua equipe está ruim, não está tendo o desempenho que você deseja, a culpa é sua. Por quê? Essas pessoas foi você que colocou lá dentro da sua empresa. Foi você que colocou ela, foi você que entrevistou ela e colocou ela dentro da sua organização. Se o desempenho dela não está legal, não está conforme, chega nela, dá o feedback e fala para ela. Mas o processo, você pode perceber que o erro, você tem que sempre seguir a pontinha do barbante até o final. Na verdade, até o começo, né? E o começo está onde? No recrutamento e seleção. Ô, Everton, além desses que eu falei, problemas podem acontecer caso você não tenha um recrutamento e seleção bem feito. Você consegue pensar em mais algum aí que possa vir a prejudicar as empresas, seja de pequeno, médio ou grande porte? Consigo, cara. Um dos principais que eu vejo, além do turnover, é o tempo. Cara, imagina só, se você faz um recrutamento desalinhado, você gasta um certo tempo para fazer. Por quê? Porque é alguns dias ali que você faz toda a estrutura, você monta tudo. Só que se você monta de uma forma errada, desalinhada com a cultura, né, sem realmente um descritivo ali bem feito, né, com o que você precisa, você vai perder tempo, cara. E tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro, cara. Tempo é o nosso maior ativo hoje, né? Além das pessoas, é o tempo. Então, quando você falha no processo de recrutamento e seleção, você está perdendo tempo. Tempo que você poderia ter colocado um profissional mais alinhado e ele poderia estar gerando muito resultado, um resultado muito rápido, né? Então, isso é crucial, porque às vezes as pessoas não têm essa noção, né? Você não está só perdendo dinheiro, você está perdendo tempo. E tempo é dinheiro.
Então, os dois caminham junto, né? Esse é um dos pontos. O turnover também que você falou, é outra atividade, né? Eu acho que é interessante bater na tecla, porque é um dos pontos cruciais aí nas falhas, né? O tempo e o turnover, né? Além de outras situações, mas o turnover, você vai ter uma rotatividade muito alta, né? Isso vai prejudicar toda a organização, né? Toda a estrutura organizacional. Você não vai conseguir determinar os prazos que você vai preparar aquele profissional. Você vai ter problema com comunicação interna, entendeu? Então vai prejudicar todo o clima organizacional, né? Por conta dessa troca, dessa rotatividade, né? De colaboradores e etc. Né? Então, no meu ponto de vista, um dos grandes fatores aí, você realizando um processo mal feito, é o tempo e o turnover, né? Que vai incidir em toda a estrutura organizacional, né? No resultado final ali que você precisa ter, né? No desenvolvimento das pessoas. Ô, Herbert, você já até falou algumas técnicas para que a gente possa melhorar lá na parte do recrutamento. Pode ser o recrutamento interno, né, que é algo que a gente tenta fazer muito dentro das organizações, que é recrutar as pessoas que já estão lá dentro, né? Como você já disse, já estão adaptadas à cultura, já têm o conhecimento de como a empresa funciona. Então, é bem mais fácil você promover alguém que já está lá dentro do que você trazer alguém de fora. Então, o que a gente costuma fazer para poder ajudar na recrutamento e seleção? Você pega uma pessoa que está num cargo mais baixo e já vai treinando ela para ela poder crescer dentro da empresa e você assim promover aquela pessoa a um cargo superior. Então é mais fácil você contratar pessoas a um nível inferior do que um cargo seja de gerência ou seja de diretor, né? Não é? Com toda certeza. Hoje, por exemplo, quando você vai fazer um processo de recrutamento e seleção, para uma vaga muito específica, né? Isso você tem que ser muito assertivo no descritivo ali, no que exatamente você está buscando nesse profissional, né? Então, muitas empresas têm muitas dificuldades por essa questão de às vezes não definir bem os critérios, né? Os critérios que vão ser utilizados para filtrar, para trazer esse talento, certo? Então, quando se fala em profissionais ali de cargos maiores, certamente é mais complexo. Então, você precisa ser assertivo. Por quê? É cargo de liderança, é cargo que vai lidar com as pessoas, que vai liderar as pessoas dentro do ambiente empresarial. Então, o foco ali tem que ser maior. Tem que ser maior porque cargo de gestão, certo? Agora, quando a gente fala em cargos aí operacional, né, produção. É fácil contratar? Não é fácil. Não existe. Não existe essa palavra fácil. É desafiador. Acho que é a melhor palavra aí para a gente utilizar no momento que a gente está vivendo, né? Mas eu falo assim, quando é um cargo operacional, você não precisa colocar muitos critérios, né? Você tem que colocar alguns critérios ali que realmente você consiga, através daqueles critérios, fazer um bom processo, né? Fazer um bom processo ali, questionar melhor, né? E é a questão de mentalidade. É o que eu gosto de. Quando eu vou para o processo seletivo, eu gosto de utilizar isso. Eu gosto de provocar aquela pessoa mentalmente, para saber se ela está com a mesma linha de raciocínio que eu estou, né? E que a empresa tem a oferecer ali, entendeu? Então, a gente provoca ela para ver como que ela vai sair, entendeu? Como que está o mindset dela ali, exatamente. E quando a pessoa tem a mesma linha de raciocínio ali, a mesma mentalidade que a empresa espera desse profissional, muitas empresas optam por pessoas que realmente estão se desenvolvendo, né? Estão estudando, estão fazendo alguma coisa a mais ali. Isso é ponto crucial, é ponto válido, né? Um exemplo. Então, certamente, na hora que a gente vai para o processo, a gente vai questionar esse profissional, né? E certamente você vai ter mais facilidade para encontrar.
Porque você vai provocar a pessoa mentalmente e ela exatamente vai te entregar, né? Se ela tem a mesma vontade, se ela está alinhada com a cultura da empresa, você consegue perceber isso. A pessoa que faz recrutamento e seleção, ela está acostumada a lidar com várias pessoas, né? Então, isso é o feeling que a gente fala, né? Que é a percepção. Você consegue observar, né? Eu sempre falo, João, que às vezes, cara, quando eu vou fazendo o processo seletivo, né? Tô no meio do processo ali, tô falando com as pessoas, e aí você sente, cara, sabe? Quando aquele profissional, aquele candidato que está participando, ele tem o mesmo perfil que a empresa, sabe? Ele deixa transparecer isso. Só do jeito que a pessoa fala, o jeito que ela se posiciona, né? O interesse da pessoa. Então, são pontos válidos quando a gente vai para o processo de analisar, de identificar, né? Será que esse candidato tem o mesmo perfil que a empresa? Né? Por isso que eu falo, a gente tem que saber exatamente, né, qual que é o melhor perfil para aquela posição, fazer toda uma reestruturação ali do descritivo, né, dos comportamentos, e aí você consegue ir melhor para o processo, você consegue se posicionar melhor e você consegue também obter o melhor. Porque, igual eu falo, não adianta nada você ter tudo isso estruturado, João, e quando você vai para o processo, né, às vezes as pessoas, você não consegue tirar o máximo daquelas pessoas. Porque o currículo aceita tudo, cara. É o que eu sempre falo. O currículo aceita tudo, o papel aceita tudo. Eu quero ver você provar, né? Você falar, você dar exemplo, citar, demonstrar uma vontade ali, entendeu? Por isso que eu falo, quando a gente provoca, no bom sentido, mentalmente a pessoa, a gente vê realmente se ela está pensando igual à empresa, né? Então, é interessantíssimo esse ponto, é muito válido, né, para as pessoas que fazem processo, né, é analisar porque você consegue sentir exatamente, né, qual que é a da pessoa, né, o que ela está pensando, não só com a conversa, né, João, mas a conversa é um dos fatores, um dos pilares maiores aí, né, que primeiro você vai para o bate-papo, mas você que às vezes está acostumado a lidar com bastante gente, você consegue sentir isso no candidato. A pessoa, quando você é muito bem claro ali, definido, a pessoa começa a apresentar sinais. Eu costumo falar que são sinais não verbais, né? Existe um livro aí, né, que realmente você consegue, através de sinais, as pessoas elas demonstram a todo momento, né? Então você tem que analisar, né, os sinais e as pessoas elas apresentam muitos sinais que às vezes você consegue tomar uma decisão. Roberto, agora eu queria colocar uma observação nessas questões que você falou, que é o seguinte: a gente, eu e você, nós, né, estamos acostumados a fazer entrevista, conversar com as pessoas, mas a gente tem que pôr na cabeça que essas pessoas, a maioria desses empreendedores aqui da nossa região, eles têm no máximo 10 funcionários. E essas pessoas que têm 10, no máximo 10 funcionários, tem 2, 3, 4, 5 funcionários ali, e tem uma baixa rotatividade, um baixo turnover, ela não faz entrevistas todo mês ou toda semana, como a gente faz. Então, a gente está, como você sempre fala, né? Você tem um feeling já. Você só de olhar, bater, você não precisa, às vezes você não precisa nem conversar com a pessoa. Só de você bater o olho, conversar com a pessoa, você já entende que a pessoa ela se adapta àquela cultura ou não, se ela tem o perfil daquela empresa ou não tem. Então, uma dica que eu dou para essas organizações, você imagina o seguinte: você imagina que você gosta de atirar e você conhece um cara que é sniper. Um cara que é sniper, ele pratica todo dia, ele treina todo dia, ele faz aquilo todo dia. Agora você atira só final de semana. Não tem como você ser totalmente assertivo como um sniper é. Por quê? Ele treinou anos e anos para chegar naquela habilidade. É a mesma coisa que a gente está falando aqui. O Everton é como se fosse um sniper. Por quê? Nós fazemos isso semanalmente. Semanalmente a gente está entrevistando a galera.
Agora, você que faz isso uma vez por mês e olha lá, não tem as habilidades, tipo assim, de sacar na hora. Então, você precisa fazer algo mais processado, mais destrinchado possível para você poder analisar aquela galera. Ou você vai lá e contrata o sniper profissional. Se você contratar o sniper profissional, é certeza que aquilo vai ser... Porque ele já faz aquilo todo dia. Ele vai entender a sua cultura e vai trazer o melhor colaborador para dentro da sua organização. É isso que você precisa focar. Porque às vezes você fala assim, não, eu não vou levar meu carro para lavar, eu mesmo vou lavar meu carro aqui em casa. Tá certo, você vai ter um carinho maior pelo seu carro. Mas será que vai ficar bem lavado? Igual como se você tivesse levado num lava-rápido? Que o cara é especialista, o cara só faz aquilo da vida dele? Não tem como. Não tem como ficar melhor que aquele cara. A não ser que você seja um expert, né? Sempre tem um tiro fora da curva aí que os caras acertam, né? Mas a probabilidade de dar certo é muito pouca. Então, quando você busca um especialista nessa área, eu acredito que você aumenta a sua chance de assertividade muito grande. Não sei se você concorda comigo, Herto, dessa pontualidade aí. Concordo, cara. Esse posicionamento aí, o que você quis dizer, você evita o retrabalho, né? Porque aí entra a questão do turnover, né? Se você exatamente ali não faz esse processo constantemente, certamente, não que você não tenha potencial, todo mundo tem potencial. Eu não discordo disso. Cada pessoa tem seu devido potencial. Mas quando você se compromete a fazer, né, você tem que se munir de informações. Certamente você vai ter uma certa dificuldade, por quê? Porque uma que você não faz isso constantemente, né? Mas que você consegue fazer, você consegue. Se você montar um planejamento, igual você falou, né? É muito válido, cara. Se você montar um planejamento, mesmo que você não tenha total domínio, às vezes você não tem tempo, tem tudo isso também, né? Às vezes, não tenho tempo de contratar uma empresa para fazer, eu tenho que fazer porque eu preciso para ontem. Normalmente as oportunidades é assim, né? O empresário precisa para ontem, né? Então, às vezes ele fala assim, eu vou fazer aqui porque não dá tempo. Mas pelo menos tenta estruturar um pouco ali, né? Dar uma pesquisada, entender aí sobre o perfil, né? Sobre qual que é a parte comportamental, né? A técnica que esse profissional precisa ter para você conseguir ser mais assertivo, porque, cara, é tempo, dinheiro, é tudo que você vai perder, né? Então, a gente precisa dar essa sugestão, essa dica aí, né? Agora, se você tem o tempo e fala assim, não, peraí, isso não é para mim, não, vou contratar um profissional para exatamente fazer de uma melhor forma, né? Para a gente ter um resultado melhor, porque realmente é a questão de tempo, né? E de ser mais assertivo, eu oriento você a entregar isso para uma empresa, para uma consultoria, no caso a CX. A CX já vendendo peixe, né? A gente tá realizando os processos aí, né? Analisando o perfil, né? O modelo de negócio, identificando, né? Exatamente a vaga ali, né? Porque, cara, não tem coisa pior de você trazer uma pessoa, um profissional, e você não ser assertivo nesse profissional, porque assim, vai chegar uma hora, o que vai acontecer? Você vai falar, poxa, eu trouxe o cara, eu trouxe o talento, só que ele não está dando o resultado que eu esperava. Por que será que ele não está dando o resultado que eu esperava? Ou ele foi mal contratado, ele foi colocado em um lugar errado, ou ele não tem o perfil da empresa, o perfil da vaga e o perfil da cultura da empresa, né? Então, certamente ele não vai dar o resultado que você espera. Aí acontecem os conflitos, João. Acontecem os conflitos do líder querer cobrar o colaborador, aí vai criar um desgaste, aí a pessoa vai ficar chateada do outro lado, e o líder não vai querer mais na equipe, e você já sabe onde termina essa história, né? Então, a gente precisa falar isso, porque eu acho que dá para ser evitado, né? É a mesma coisa em outros departamentos, né? A gente trabalha tentando prever isso aí, para não acontecer, né? O trabalho nosso é para ajudar os empresários, né? Com as nossas soluções,
para antecipar esse devido problema, né? Não é, porque às vezes não é nem problema, às vezes é uma situação fácil de se resolver. Se você deixar gravar, ela vai virar um problema. E aí, dependendo do problema, né, você tem que tomar uma decisão ali que pode impactar outras pessoas e pode impactar as suas operações. É isso aí. Essa questão aí de tentar prever é algo que a consultoria faz muito, né? Tentar prever algumas situações que possam haver, dar algum problema ali, dar alguma situação que talvez desperdice muito tempo do empreendedor ali, que ele poderia tá usando aquele tempo para outra coisa, né? Que é algo que a gente precisa muito. Ô, Elton, vamos partir para o encerramento, cara. Já faz quase uma hora que nós tá falando aqui, a galera já tá enjoada já, bicho. Opa, Ô, faz tempo. partindo para o encerramento, eu sei que você é um cara da leitura aí, um cara que gosta muito de ler e tal, trazer conhecimento aí para a galera. Faça aí uma indicação de livro aí para a galera, cara. Indicação Cara, de livro que ajuda a galera nessa parte de recrutamento e tem seleção aí. um livro que chama Um Método para Contratação, né? É um livro que fala, né, dos métodos aí que você pode trilhar dentro da sua organização. Ele dá bastante dicas, insights, né, de como você realizar, né, o melhor recrutamento, né? Tudo começa com pessoas. Foi o que eu falei. A gente precisa entender as pessoas, a gente precisa entender o nosso modelo de negócio, qual que é o perfil mais adequado, né, para aquela oportunidade e fazer um planejamento, montar a estrutura, né, e identificar esses talentos. Certamente, é igual eu falo, né, às vezes você tem esse talento dentro. Em muitos casos você não tem esse talento dentro da organização. E aí você tem que buscar. Mas não é só querer trazer o talento. O talento tem que querer vir também. Concorda, não? Opa! Nada, cara. Às vezes a empresa ela quer muito aquela pessoa. Só que será que aquela empresa está sendo atrativa para aquela pessoa querer vir? Fica uma pergunta aí, viu? Essa é uma pergunta que a gente tem que se preocupar, né? Os empresários, né? As pessoas que são na ponta da linha ali, que estão tomando as decisões, elas têm que pensar quando elas vão realizar o processo seletivo, recrutamento e seleção. Será que a minha empresa está sendo atrativa para mim atrair esses talentos, João? Ou não? Ou está faltando alguma coisa? Porque sempre tem aqueles comentários, né? Nossa, processo de recrutamento e seleção é difícil, é complicado. Exatamente, é complicado, né? É complexo. Mas tudo depende, né? Se realmente a organização ela está sendo atrativa para trazer aqueles talentos. Porque quando você, João, quando você tem uma empresa que exatamente ela transparece isso para fora do ambiente, como para fora, porque quando você cuida bem das pessoas, o que acontece? As pessoas vão compartilhar isso para fora. Certamente vai chegar em outras pessoas e elas vão compartilhando. Isso aí é igual notícia ruim, cara. A notícia boa, ela se espalha rápido também, entendeu? Às vezes as pessoas não acreditam nisso, mas ela se espalha rápido. Então as pessoas vão começar a compartilhar. Aí todo mundo vai querer entrar dentro, vai querer participar do processo. Aí quando você for com alguma oportunidade que está disponível dentro da empresa, certamente você vai ter mais talentos, mais candidatos, mais opções para você realizar o seu processo, entendeu? Então, esse ponto é interessante e curioso, João. As empresas precisam ser atrativas para trazer o melhor talento para dentro. Não adianta nada você querer ter o talento, né? Encontrar esse talento, se você não pode oferecer nada, porque só o salário hoje não é muita coisa, não. As pessoas querem saber como que elas vão crescer lá dentro da empresa. Elas querem saber como que é o plano de carreira, como que ela vai crescer lá dentro, entendeu? Então elas se imaginam dentro da empresa já. E se você não tem isso ainda dentro da sua organização, certamente esse talento não vai querer vir para sua empresa. Ele vai falar, não, eu não vou para lá, porque eles não têm bem definido uma cultura, eles não têm um plano de carreira consistente, porque as pessoas, os talentos, eles se imaginam lá dentro, né? Eles montam, tipo assim, como que eles vão crescer lá dentro. Isso tudo antes de entrar.
né? Então, não adianta nada se você querer o talento e exatamente não fazer por merecer, né? Não transparecer isso para fora. Ô, Marco, eu costumo sempre falar, vamos estender um pouquinho mais aqui, eu costumo falar que o recrutamento e seleção, ele, ele aponta para todas as outras áreas dentro ali da gestão de pessoas e dentro de toda a produtividade da empresa. Só que ao contrário também é verdadeiro. Por quê? Se você não cuida ali do branding da sua empresa, se você não cuida das pessoas que estão dentro da sua organização, o processo de recrutamento e seleção ele vai errado. Se você não treina os seus colaboradores, o seu recrutamento e seleção vai errado. Se você não cria uma marca forte, seu recrutamento e seleção também vai ser falho, porque você não vai conseguir trazer os melhores candidatos. Outra coisa, Everton, que a gente tocou, você tocou até no assunto, mas a gente não foi muito mais a fundo nele, né? Que é a questão de o recrutamento e seleção, trazer a pessoa é um ponto mais fácil. O difícil é manter a pessoa dentro da organização, até certo ponto, certo? Agora vai a parte mais complicadinha, que é o seguinte: não é só trazer a pessoa e manter a pessoa dentro da organização. Porque às vezes você trouxe uma pessoa que era um vendedor, ela estava ali no cargo de vendedor. Só que essa pessoa ela foi desenvolvendo, ela foi criando, foi se transformando num líder, talvez, foi aprendendo um pouco de contabilidade, ou ele foi aprendendo financeiro. Então você precisa estar atento a todas as pessoas dentro da sua organização, porque às vezes é necessário realocar essas pessoas. Porque às vezes aquele vendedor que ele era bom, agora ele se tornou melhor ainda na área financeira. Agora, aquele vendedor, ele é um líder. Então eu preciso criar um plano de carreira para ele, eu preciso transformar ele num líder de vendedor. Então, o processo de recrutamento e seleção, ele é um conjunto de várias outras etapas dentro da sua organização. Então, a parte de gestão de pessoas, você precisa estar muito atento. Você precisa estar muito ligado às pessoas dentro da sua organização. Você concorda, Ever? Ô, João, sabe um fato curioso disso aí, cara? Se o líder não percebe isso dentro do talento promissor que está dentro da organização, o que vai acontecer? O talento não vai querer ficar. Por quê? Porque ele tinha muito potencial, ele sabe, a pessoa que realmente sabe o que ela pode entregar dentro da empresa, ela já vai para dentro da organização com aquela questão de querer entregar resultado. Ela sabe o potencial dela, entendeu? Só que assim, por isso que é interessante também os líderes fazer esse trabalho, né? De identificar, de avaliar qual que é o momento de dar uma outra oportunidade, uma promoção, né? De, sei lá, fazer recolocação ali dentro, mudanças, alterações, porque senão os talentos vão embora, né? Foi aquele exemplo que eu dei para você, né? A pessoa ela se imagina já no plano de carreira antes de entrar. Ela quer saber como vai ser o desenvolvimento dela. Dependendo do que você falar ali, ela pode até entrar. Às vezes ela vai entrar, sabe por quê, João? Porque ela está precisando, ó. Tá precisando de dinheiro. Então ela vai entrar, né? Mesmo você não tendo um plano de carreira consistente, ela vai entrar porque ela precisa. Só que na hora que ela se estabilizar, ela vai sair. Por quê? Porque você não foi muito bem claro com ela. Você não estruturou um plano de carreira, você não definiu o crescimento dela dentro da organização. Você não deu um tempo, né? Você não definiu o tempo ali para ela se desenvolver. Então ela vai falar assim, não, pera aí, eu tô aqui já há certo tempo. Ninguém conversou comigo, né? Não me deu uma chance, não me deu abertura. Outra coisa, João, que as pessoas não costumam ficar dentro das organizações é quando elas não têm participação, quando elas não têm oportunidade de colocar o seu ponto de vista, né? Dentro da organização. Isso também vai de encontro muito da liderança, dela entender o seu capital humano, de saber que aquela pessoa, mesmo ela sendo chão de fábrica, João, ela pode dar muitas sugestões. Eu tenho exemplo disso, cara. Eu vou dar um exemplo legal agora aqui. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que trabalhou já na nossa empresa, né, que eu atuo também, no chão de fábrica, cara. E ela, a gente, né, fez um trabalho de sempre de ouvir esse pessoal, né? Porque o cara que tá lá no processo, ele tá lá todo dia, né? O líder não, às vezes não tá todo dia lá. Mas o cara que tá
liderando, ele sabe melhor do que todo mundo como é feito. Aí a gente deu uma oportunidade, o cara desenvolveu uma ideia lá, cara, que revolucionou uma parte do processo. E aí a gente deu uma promoção para ele por conta disso. Mas como que a gente sabia que realmente ele tinha uma expertise para criar isso lá dentro? Pela condição que a gente deu. Por isso que eu falo, às vezes você tem pessoas muito criativas dentro da sua empresa, só que você não percebeu ainda. E quando você perceber, pode ser tarde. Às vezes esse talento já está de mala pronta, já, querendo ir para a próxima oportunidade. Essa é a minha dica que eu deixo para a galera aí. E aí, depois não adianta vir fazer uma conta proposta, não, porque aí o cara já está decidido, filho, aí já era. Ô, Já era. pessoal, foi incrível ter aqui vocês hoje. Deu bastante gente, bastante movimento aqui. Queria agradecer de coração a participação de todo mundo que esteve aí com a gente. Queria falar também, se vocês tiverem com alguma dificuldade em relação a recrutamento e seleção, a treinamentos, a CX Consult está aqui para ajudar vocês da melhor forma possível. Não necessariamente vocês precisam fechar com a gente. Chama a gente, faz uma visita, a gente faz um bate-papo, a gente explica, passa o conhecimento. O importante para a gente é ver as empresas crescendo, ver as empresas desenvolvendo. Esse é o nosso foco. É o foco também da CX Educa, que a gente criou agora, que é transmitir o conhecimento para vocês de forma totalmente gratuita. Totalmente gratuita, a gente está aqui dispondo do nosso tempo, porque vocês sabem que tempo é dinheiro, e a gente ganha dinheiro para comprar tempo, e a gente está aqui disposto a investir o nosso tempo aqui com vocês, para vocês poderem aprender, desenvolver e aplicar, tá, galera? Aplique o conhecimento que vocês aprendem. Se você não tem onde aplicar, passe para outra pessoa. Explica para outra pessoa, passe o conhecimento para outra pessoa, porque aí também ele ajuda a fixar na sua memória, certo? Espero que esse conteúdo tenha inspirado vocês aí a melhorar o seu recrutamento de seleção, a manter melhores as pessoas, a criar novos processos. Espero que tenha inspirado você a sair da sua zona de conforto, certo? Galera, eu só queria passar um recadinho, Everton, antes da gente finalizar, que semana que vem a gente vai, como a gente sempre faz, a gente vai lançar enquete com novos temas, normalmente 3 possíveis temas, e vocês vão escolher, galera. Então, peço aí que vocês votem. Esse tema é um tema que está muito em dia, é o tema que a gente está querendo bater em cima dele, porque a gente está com diversas vagas em abertos, a gente está com vaga para Martinópolis, está com vaga para Oswaldo Cruz, está com vaga para Parapuã. Então, galera, se você conhece alguém que esteja querendo novos desafios, pessoas que tenham vontade de desenvolver, entre lá no site da CX ou mande aqui, se você estiver assistindo isso aí no Instagram, depois que a gente vai soltar no LinkedIn e também no YouTube, vai na nossa bio, tem lá para vocês acessarem todas as vagas que tem disponíveis. Mande o seu currículo, a gente vai analisar. E se vocês atenderem os critérios como a gente já definiu aqui para vocês, a gente entra em contato para a gente fazer um bate-papo ali, uma entrevista, né? Não, Everton? É isso aí, galera. A gente está com bastante oportunidade aí, então a contribuição aí de vocês, né, de compartilhar essas artes, né, essas publicações aí, nossa, faz você levar esse conteúdo para as pessoas que às vezes estão precisando de uma oportunidade, né, que tem os requisitos, né, que atende os requisitos das vagas que foi soltadas. Então, compartilhe aí com o pessoal, né? A gente sempre tá com bastante oportunidade, né, de emprego. E você que quer se desenvolver aí, quer buscar a sua primeira oportunidade no mercado de trabalho, a chance é agora. Chance é agora, né? Tem bastante oportunidades, então compartilhe com os amigos aí, com as pessoas próximas. Vamos alavancar isso aí, vamos levar essas publicações, né, dessas vagas para mais pessoas aí, né? Então, façam isso. E não esqueçam de seguir as nossas páginas aí. Sigam a CX, né, no Instagram, compartilhe aí conhecimentos, curiosidades. Se você tem alguma dúvida, né, sobre o que foi falado aqui ou sobre outros assuntos, a CX está disponível, né, para ouvir você, para compartilhar conhecimento com você. E vai ser um prazer, né, João? A gente tá ajudando aí a você tomar uma melhor decisão, né? Tomar um café. E para nós
é prazeroso demais. Vamos montar essa parceria aí. Então a gente está disponível, tá? Do mais aí, gostaria de agradecer pela participação. Hoje foi muito top mesmo, tá? Bastante pessoas participaram, João. Que top, cara. Muito interessante, né? Eu vi aqui muitas pessoas entraram e é uma satisfação, cara, para nós, né? Com essas pessoas participando aí, entrando na live, né? E e vendo esse assunto de extrema importância dentro das organizações, um dos principais por conta de trazer novos talentos, né? De recrutar pessoas novas. E foi muito top mesmo, né? A gente agradece de coração aí. E semana que vem tem mais. Não sei o assunto que vai ser ainda, porque nós vamos soltar lá. Mas tenho certeza que vai ser outra live sensacional. Nós vamos fazer ela sensacional para vocês. Agradeço o seu tempo e fiquem com Deus. Uma boa semana. Um abraço. Tamo junto, pessoal. Partiu! Partiu!